somente da graça de Cristo. Sua presença é o que me satisfaz e me faz entender o sentido da vida, me faz vencedor de inimigos maiores que vencedor de todo mal que há em meu ser. É Jesus que peleja por mim. Dou graças ao meu Salvador, sua bondade me faz triunfar. Segurança em sua força achei, em seu poder aprendi a descansar. E me faz entender o sentido da vida, me faz vencedor de inimigos maiores que me faz vencedor de todo mal que há em meu ser. É Jesus que peleja por mim. Dou graças ao meu Salvador, sua bondade me faz triunfar. Segurança em sua força achei, e em seu poder aprendi a descansar. Seguro estou nos braços de Deus, aprendi a descansar em seu poder, em seu poder. Dou graças ao meu Salvador, sua bondade me faz triunfar. Segurança em sua força achei, e em seu poder aprendi a descansar. Boa noite, meus queridos, graça e paz, Senhor Jesus. Alegria que nós chegamos mais uma vez até cada um de vocês nesta noite tão especial, uma noite em que celebramos a vida de Jesus em nós, celebramos a ressurreição de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, momento em que nós podemos anunciar a palavra do Senhor, e enquanto anunciamos a palavra do Senhor, oramos também em favor da sua vida. Um dia que o Senhor fez, nesse momento tão difícil que nós atravessamos como nação, momento em que a igreja está
afastada do templo, mesmo com alguns movimentos já estando reunindo como igreja, nós ainda estamos cumprindo as determinações dos órgãos sanitários, visando a preservação da saúde dos nossos irmãos e também visando a solidariedade àqueles irmãos idosos ou que tenham alguma enfermidade que não podem participar também. E no momento certo Deus vai nos mandar, vai nos mostrar de volta à reunião presencial. Mas enquanto isso, nós chegamos até você. Podemos falar diretamente ao seu coração através da palavra do Senhor. Podemos chegar aí onde você está, não importa em que parte, território nacional ou fora do território nacional, em que parte você está, e que você tenha o sinal de internet e tenha a página no Facebook, nós chegamos até você. E para os que não têm, nós publicamos posteriormente no YouTube e lá você pode assistir, independente de quem tem essa página ou não, no Facebook, você pode compartilhar com outras pessoas também. Canal PR. Paulo César de Carvalho, você tem todos esses vídeos e muitos outros também. Mas, meus queridos, é bom a gente nos aproximar, estar perto. Hoje nós já solicitamos, vários irmãos da igreja, através do grupo de WhatsApp da igreja, já publicaram as fotos, desde o preparo deles para a participação da ceia também. Isso é muito bom. Mostrarmos essa interação, mostrarmos esse momento juntos. Você que está aí com a gente também, que está participando da ceia, se você quiser mandar uma foto sua, publicando aí nas nossas páginas aí também, da igreja, Primeira Igreja Batista, Bairro Industrial em Contagem, ou mandando através do Messenger, ou de outros meios que você tiver aí acesso, pode mandar para a gente também, tá? Importante a gente, nesse tempo, nos adaptarmos a esse momento. Então, é o que a gente tem sempre falado para os irmãos da igreja, né? Esse é um momento novo em que nós estamos aprendendo com ele. Nós não temos todas as respostas para todas as coisas, ninguém tem certeza quem está certo ou se está errado, mas a gente vai caminhando juntos. Vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos errando e vamos acertando. E nessa trajetória do nosso aprendizado, nós então crescemos juntos. Sua casa se tornou um lugar onde nós chegamos em todas as nossas transmissões, sejam aos domingos, em 2 horários, terça-feira, quinta, alguns outros vídeos ocasionais que nós mandamos. Mas nós chegamos até você. A palavra de Deus não está presa, não está limitada. Pelo contrário, nunca, talvez, num tempo tão curto, a igreja tem conseguido chegar em lugares tão longe. Na missão de Jesus para a igreja, fazer discípulos de todas as nações, nós enfrentamos o desafio das dificuldades, das locomoções, dos custos, e o Senhor então proporciona agora uma condição para a igreja chegar onde as pessoas estão. Chegamos até você que já conhece Jesus e podemos chegar também àqueles que não conhecem Jesus, que participam, que passam por aqui, pelo canal, pela página, por aqueles que estão aqui constantemente, mas a palavra de Deus está sendo proclamada. Foi aquilo que Paulo disse, estando na prisão, e diz o seguinte: a palavra de Deus não está presa, ela não é limitada pela ação do homem, pelas dificuldades do tempo presente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela vai penetrando os corações em todos os lugares da mesma forma. O Senhor tem salvado pessoas, mesmo durante esse tempo
dificuldade, a palavra do Senhor está chegando aos corações aflitos, angustiados, que precisam conhecer Jesus Cristo. E nós chegamos hoje até você. Então você está participando aí com a gente. Então, para os irmãos que estão aí, querem participar da ceia do Senhor, daqui a pouco, depois da palavra que nós vamos dar nesta noite, nós teremos então a celebração da ceia do Senhor. Tem na sua casa pão, suco ou uma outra coisa que você possa utilizar. Então vamos juntos, vamos nos unir. A igreja do Senhor é a unidade. Hoje pela manhã, a ministração da manhã, nós falamos sobre esta unidade. Somos uma igreja, somos um corpo. Você pode estar em lugares diferentes, pertencer talvez até a outros grupos evangélicos diferentes, diferente do nosso, não ser da convenção a qual nós somos filiados, da Convenção Batista Brasileira. Você pode, mas nós somos igreja. O que nos une é o fato de termos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que está em todos, por todos, opera em todos. O Espírito Santo do Senhor é o mesmo que testifica aqui no meu coração e no seu coração. Então, vamos agir como igreja, ser igreja, durante esse tempo, aqui unidos nesse propósito diante do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar. Sei onde você está, leve os seus pensamentos ao Senhor em oração. Clame ao Senhor, peça a Ele para falar ao seu coração, peça a Ele para trazer revelação, entendimento para você da palavra revelada dEle. Peça a Ele agora para ministrar ao seu coração. Peça para Ele tirar a ansiedade, tirar daquilo do seu coração aquilo que possa impedir que você esteja ligado ao Senhor, aquilo que estiver te atrapalhando, pensamentos, preocupações, medos, o que tiver aí, coloque agora diante do Senhor e vamos juntos na presença do nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos agora nesse momento chegando até a família, até a casa de cada um dos nossos amados que estão aqui ligados conosco, Pai. E pedimos que a bênção do Senhor esteja ali nesse lugar agora. Te louvamos, Deus, por esse privilégio, Deus, que o Senhor nos dá nesta geração, e temos esses recursos tecnológicos, ó Deus, como provisão do Senhor, para chegarmos até onde as pessoas estão, Deus, em lugares tão distintos, tão diferentes, mas todos nós unidos em uma só fé. Todos nós realmente confiando que o Senhor está presente conosco, há um elo que nos coloca juntos, estamos ligados ao Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos sintoniza uns com os outros e nós podemos agora em uma só voz chegar diante do Senhor e pedir ao Senhor a misericórdia, a graça do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as necessidades que nós temos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa liberar, ó Deus, agora a bênção do Senhor sobre a vida de todas as pessoas que estão ligadas aqui conosco, Pai. Que agora elas possam ouvir a voz do Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, que o Senhor possa falar, possa testificar em nosso coração, não nos deixe distrair com outras coisas, Pai, mas que nós estejamos com a nossa mente voltada para o Senhor, que o nosso pensamento seja ocupado agora somente pela palavra do Senhor, que seja um tempo no qual o Senhor traga revelações claras do Senhor para a nossa vida e uma renovação da nossa fé diante de Ti. Abençoa cada pessoa agora, traz paz a esses corações. Nós oramos e nós apresentamos estas vidas em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou deixar para fazer aqueles destaques, aquelas saudações, mas ao final, tá bom? Agora nós vamos diretamente ao texto bíblico e depois nós destacamos aqueles que estão aqui, alguns que já enviaram sua saudação, a sua palavra. Se nós destacarmos você aqui, é preciso que tenha
alguma coisa aqui, alguma palavra sua, alguma participação sua aqui, porque eu acompanho pelo celular tudo que está acontecendo. Eu preciso dessa participação sua aqui para que a gente possa destacar que você está aqui, tá? Muitas pessoas já o fizeram, então vamos continuar ligados aí. Quantas vezes você quiser falar ou destacar, quantas vezes aí você achar necessário, fica à vontade, tá bom? Somos livres diante do Senhor, né? Meus queridos, eu queria ler nesta noite um texto na palavra de Deus que está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, a partir do versículo 24, se você estiver lendo pela versão online, a versão que eu estou lendo é a versão King James. Muito bem, vamos lá. Versículo 24 de Hebreus capítulo 9, acompanha aí comigo. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir pecados, mas para brindar a salvação a todos os que o aguardam. Amém. Esta é a palavra do Senhor, escrita, revelada, e que nesta noite o Senhor traz então ao nosso coração. O livro de Hebreus, ele foi escrito há algumas discussões, né, do autor de Hebreus. Alguns afirmam ser Paulo, outros dizem ter sido Apolo, outros, mas não há uma palavra final a respeito do autor de Hebreus, que nós sabemos que o livro de Hebreus foi escrito exatamente visando trazer aquelas pessoas que estavam, com o decorrer do tempo, se afastando do princípio da palavra do Senhor, voltando a algumas práticas judaizantes. E aí o autor de Hebreus vem exatamente para mostrar o significado da vida de Jesus, através de vários simbolismos que são utilizados aqui, mas a essência do ensino é que Jesus morreu na cruz, se fez sacrifício, ele é o nosso sacrifício eterno. Alguns judaizantes estavam voltando ao judaísmo e querendo voltar novamente aos sacrifícios de animais, e aí o autor de Hebreus vai dizer aqui que Cristo entrou nesse santuário, não um santuário feito por mãos humanas, não um templo, não uma igreja local, mas o texto diz o seguinte, que ele entrou nos céus e lá ele se apresentou em nosso benefício diante de Deus. A oferta de Jesus por nós não se fez muitas vezes aqui, há um significado muito importante, porque o sumo sacerdote ele tinha que
entrar ali no Santo dos Santos e ficava-se aquela expectativa de quanto tempo ele iria ficar ali, levando sempre o sangue alheio, sempre o sangue de um animal para oferecer em favor do pecado das pessoas. E aí o autor de Hebreus diz que Jesus vem, ele entra ali no Santo dos Santos, ele separa, rompe aquela barreira de separação que havia entre os adoradores e o sacerdote. Na morte de Jesus, o véu do templo se rasga, se abre, então agora não há mais aquela separação do Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote pode entrar lá. Hoje todos nós somos sacerdotes, nós mesmos chegamos diante do Senhor, porque Jesus venceu por cada um de nós. E ele então explica aqui no versículo 26, que se fosse para fazer como o sacerdote fazia, entrando uma vez por ano, oferecendo ali aquele sangue alheio, se fosse assim, Jesus teria que sofrer muitas outras vezes, desde o início do mundo, porque desde o início do mundo, quando o homem começa então a adorar a Deus, ele começa então a oferecer sacrifícios. Então nós vemos, o que nós encontramos aqui é que então o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: mas ele se manifestou de uma vez por todas, no final dos tempos. O final dos tempos aqui os tempos definidos por Deus, o Kairos de Deus, ou o tempo que Deus mandou e definiu que era a hora dele se manifestar. E o texto diz então que ele se manifestou nesta plenitude dos tempos, nesse final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Então vejam, Jesus se ofereceu como sacrifício, a si mesmo se ofereceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se oferece na cruz do Calvário. Ali ele recebe a minha vida e a sua vida. É ali na cruz que a redenção é consumada. É ali na cruz que a salvação é executada. É ali na cruz que tudo acontece. É ali na cruz que todas as coisas têm então um desfecho. Nesse desfecho ali na cruz, Jesus morre pelos meus e pelos seus pecados. E agora compete a nós chegarmos até Jesus, entregarmos a nossa vida a Jesus. Não precisamos mais de um mediador, de um intermediário para ouvir, para receber os nossos pecados e levá-lo em sacrifício em um lugar separado. Não, o texto diz que nós não precisamos mais disto, porque Jesus Cristo, ele próprio recebe os nossos pecados. Ali na cruz, ele recebeu a minha e a sua vida. Ali na cruz ele nos perdoa, ali na cruz ele nos purifica, ali na cruz a nossa vida é transformada. Não há salvação a não ser por meio da cruz de Jesus. A igreja local não salva, o templo não salva. A igreja pode ter qualquer nome que você coloque, mas ela não tem esse poder salvador. Somente Jesus Cristo, através da vida que vem da cruz, é que pode então nos salvar. Muito bem, olhando essa obra salvadora de Jesus, todo esse processo da obra salvadora, é claro que tem muitos outros simbolismos aqui no texto, a gente não vai entrar neles, senão vai ficar muito extenso, mas eu quero chamar a sua atenção agora aqui no versículo 27. Então vejam, Jesus fez a obra salvadora.
E aí, o autor dos Hebreus, então, diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido pelo sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitas pessoas, aparecerá a segunda vez, não para eximir, para perdoar, para oferecer pelos pecados, mas para trazer a salvação para aqueles que o aguardam. Então veja, o autor de Hebreus chama a atenção para uma coisa aqui muito importante, algo que, uma palavra que a gente tem ouvido tanto nos últimos tempos. Ele usa aqui a palavra morte. Assim como aos homens está ordenado morrer. Vejam, meus irmãos, que a morte é uma realidade na vida das pessoas. Muita gente não gosta que se fala sobre morte, é melhor falar sobre vida. Mas a morte é uma realidade como a vida é uma realidade. A Bíblia trata de ambos. Ela é muito clara a respeito da vida e é muito clara a respeito da morte. E aí o autor de Hebreus diz: aos homens está ordenado morrer uma vez, uma só vez. Então vejam, há uma ordenação de Deus. Não por causa de Deus, mas por causa do homem. Veja que lá no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem, coloca ali no Éden, forma a mulher, coloca-os ali, o pecado vem e altera então essa forma, esse curso da vida da humanidade. A partir dali, o pecado passa a fazer parte da raça humana. Como o pecado passa a fazer parte da raça humana, todas as pessoas que nascem um dia irão morrer, mais cedo ou mais tarde. Como isso vai acontecer, nós também não sabemos. O que nós sabemos é que a morte é um grande mistério para todo mundo. A morte, ela causa medo nas pessoas. Causa medo talvez por uma questão também até mesmo de consciência, de condenação. Mesmo as pessoas que não servem ao Senhor Jesus, lá no subconsciente dela, ela tem uma convicção disso, porque quando Deus criou o homem, Ele formou todas as pessoas da mesma forma. Todos são formados de corpo, alma e espírito. Todas as pessoas têm a mesma formação. Todas as pessoas têm o mesmo sentimento de vida e o mesmo apelo à vida. Então, o que ocorre é que, querendo ou não, as pessoas têm medo da morte. Elas têm medo de falar sobre morte. E realmente é melhor falar sobre vida. Realmente é melhor a gente pensar muito a respeito de vida. Mas, meus queridos, existe uma realidade, existem realidades que nós não podemos evitar. O texto diz o seguinte: aos homens está ordenado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte nós sabemos que ela abrange o aspecto físico e também o aspecto espiritual. A morte ela gera tanto pavor nas pessoas que se criou dois termos para entender o medo da morte. Um deles é a necrofobia, que é o medo irracional da morte e também das coisas mortas. E uma outra palavra veio da mitologia grega, a palavra tanatofobia. Segundo a mitologia grega, havia o deus da morte chamado Thanatos, e que ele apavorava as pessoas. Então, isso vem enraizado nas pessoas através dos tempos. Isso não é algo novo, essa questão do medo da morte não é algo novo, é uma realidade que
a gente sabe que ela existe. A questão, meus queridos, não é nós sabermos que a morte existe, é nós sabermos como entender e como enfrentar essa realidade da morte. Vejam, dois textos que eu quero complementar com você aqui, para nós entendermos bem esse momento. Em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e versículo 15, nós lemos o autor de Hebreus dizendo o seguinte: portanto, vistos que os filhos compartilham da carne e sangue, eles também participam desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos os que, ao longo de toda a vida, estiveram escravizados por medo ou pelo medo da morte. Então vejam, o medo da morte se torna uma escravização. As pessoas começam então a viver com medo. Elas perdem as coisas, os valores melhores da vida delas, porque elas têm medo de enfrentar a morte, até pelo fato de não estarem preparadas para esse momento. Em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, Paulo diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Então vejam, meus queridos, veja que nós vemos nesses dois ensinos, o deles nos lembrando a questão do medo da morte, o outro trazendo a realidade da morte e como esse medo da morte pode ser retirado da nossa vida. É somente através da vida de Jesus, ou seja, nós temos que encarar essa realidade que o autor de Hebreus já havia nos mostrado. Já havia nos mostrado que aos homens está ordenado morrerem uma vez. Depois disto, ele diz o seguinte: assim também Cristo foi oferecido, morreu uma única vez. Jesus não vai voltar aqui para morrer novamente pelos nossos pecados, porque ele já fez isso uma vez. Jesus veio na forma de um homem, Jesus era homem, era Deus, o Deus não morreu, ele é imortal, o homem morreu, e o texto diz que esse homem, ele morreu e ele foi ressuscitado dentre os mortos, e está agora à direita do Pai para interceder por cada um de nós. Então, o autor da carta aos Hebreus diz que desta forma como o homem morre uma só vez, Cristo também foi oferecido uma única vez, morreu uma única vez para tirar o pecado de muitas pessoas. A única coisa que acontecerá pela segunda vez, ele diz, é a volta de Jesus. Veio a primeira vez, nasceu a encarnação de Jesus, morreu na cruz pelos nossos pecados, foi levado aos céus, conforme nós vimos no versículo 24 de Hebreus 9, mas ele vai voltar uma segunda vez. Só que nessa segunda vez ele não volta para morrer pelos nossos pecados, não volta para nos perdoar dos nossos pecados, porque isso já fez na cruz. Ele volta sim para levar com ele aqueles que
esperam na sua salvação. Ele vai voltar assim como ele veio a primeira vez. E nós cremos na vida dele na primeira vez. Toda a história sabe disso, que ele veio. Tanto é que o próprio calendário foi alterado para o antes e depois de Cristo. Toda a humanidade sabe que Jesus veio a primeira vez. A mesma revelação de Deus que fala que ele veio a primeira vez nos diz que ele aparecerá na segunda vez para aqueles que esperam na sua salvação, pela sua redenção. Como está a sua vida? Você está realmente preparado para se encontrar com Jesus? Veja o seguinte, existem duas formas de você se encontrar com Jesus. Pela morte, tendo a sua vida entregue a Jesus, ou a participação da sua segunda vinda. A Bíblia nos ensina que Jesus, quando ele voltar, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele fala a respeito disso, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estivermos vivos seremos arrebatados e estaremos com ele para sempre. Ou seja, de qualquer forma, aquele que entregou a sua vida a Jesus, confessou a Jesus, se ele morreu com Cristo, ele será ressuscitado com Cristo. Se ele estiver vivo, ele será transformado para estar com Cristo. O que nós precisamos é estar preparados para viver com Jesus, para estar com Jesus hoje e em todos os dias da nossa vida. Você está preparado para esse encontro com Jesus? O que tem gerado pavor em você? O que tem produzido medo em você? Você tem medo desses ensinos, de ler sobre morte, de ver os textos bíblicos que falam sobre a morte? Tem medo disso? O texto que nós lemos diz que isso é uma forma de aprisionamento. Precisamos da ação do Senhor para tirar de nós o medo. Todo medo ele é maléfico, porque o medo não tem origem em Deus. Então, se nós estamos com Cristo, ele tira de nós todo medo. Então, que você possa entregar a sua vida a Jesus, confessar a Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, que você possa viver com Jesus intensamente, que você possa confessar Jesus como Salvador da sua vida, que você possa viver em Jesus, com Jesus, declarando Jesus como Senhor da sua vida, porque Ele voltará. E na sua vinda, que você possa estar com Ele no Reino Celestial. Que Ele possa te abençoar nesta noite, meu querido. Que Ele possa te dar este entendimento. Que nesse momento, enquanto nós preparamos para a participação da ceia do Senhor, que você possa refletir a respeito disto. A respeito do sacrifício de Jesus. Ele é o nosso sacrifício eterno. Precisamos confessar Jesus em nosso coração. Precisamos viver com Jesus a cada dia da nossa vida, confiando em Jesus, declarando que Jesus é Senhor da nossa vida em todos os momentos, e que você possa fazer isto nesta noite, que você possa professar Jesus na sua vida, e ao professar Jesus na sua vida, que você possa desejar viver com Jesus agora e todos os dias da sua vida. Que o medo seja deixado de lado, que o pavor saia da sua vida, que você encontre o amor de Jesus, revelado lá naquela cruz por mim e por você, para que você viva a vida com Cristo. Que Ele te abençoe nesta noite, que Ele te dê entendimento desta palavra, que Ele traga revelação para você, que a palavra do Senhor possa te dar firmeza de quem é Jesus para você, o que Jesus fez por você. Viva confiantemente nele. Que
que Ele te abençoe, Ele te guarde, que Ele sustente a sua vida a cada momento, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor para que Ele possa nos preparar agora para esse momento que nós teremos daqui a pouquinho da ceia do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós temos aqui diante de nós a Tua palavra, essa revelação escrita do Senhor que o Senhor deixou aqui para nós. Ó Deus, esta palavra que é viva, eficaz, essa palavra, ó Deus, que penetra o íntimo do nosso ser, que essa palavra do Senhor possa fazer morada agora em cada coração. Se alguém que está ligado conosco aí, ainda não conhece Jesus como Salvador, que seja o tempo de salvação para essa pessoa, Pai. Se alguém ainda não entendeu a palavra do Senhor para viver esta palavra do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor traga revelação e graça para cada pessoa nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa ser glorificado, meu Deus, que o Senhor possa ser exaltado nesta vida, nesta família, Pai. Que cada um possa viver realmente esse melhor do Senhor, esta vida do Senhor, Pai, a cada dia, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, se nessa casa há qualquer enfermidade, que o Senhor possa trazer cura, se há algum mal que está ali, ó Deus, trazendo desconforto para essa pessoa, qualquer ansiedade, Pai, em nome de Jesus, traz restauração para esta vida, Pai. Que a paz do Senhor Jesus esteja nesta casa agora, Pai, na vida de cada pessoa que está conosco nesta noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar o nosso país, Deus, esse momento difícil que atravessamos, Deus. Seja um tempo, Deus, para que a Tua igreja se manifeste, para que haja salvação no nosso país, que haja salvação começando na nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Liberta, ó Deus, aqueles que estão escravizados pelos vícios, Pai. Liberta, ó Deus, aqueles que estão escravizados por este mundo que jaz no maligno, Senhor Deus, e que haja vida do Senhor em cada coração nesta noite, Pai. E que o Senhor Jesus, que vai voltar na sua segunda vida, possa encontrar realmente uma igreja fiel ao Senhor. E que o Senhor possa nos permitir que nós façamos parte dela, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós oramos, nós entregamos agora cada vida ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos, antes de nós termos a ceia do Senhor, deixa eu só destacar aqui algumas pessoas que depois da ceia nós vamos encerrar a nossa transmissão, tá bom? Então, deixa eu só fazer alguns destaques aqui, algumas pessoas que estão conosco, alguns já estiveram, vários outros ainda estão aqui, e eu quero expressar a nossa saudação a todos eles. Se eu saltar alguém, dá um sinal aí para mim, através dos comentários, tá bom? Machile Ramos, graça e paz, minha irmã Marlene Quirino de Carvalho, lá em Valadares, Cláudio Oliveiras, Deus abençoe sua vida, Sueli Teixeira, boa noite, Sueli, Maria de Lourdes Santos Oliveira, Deus abençoe minha irmã, sua vida, pastor Zé Walter, sua família, Silvânia, Deus abençoe, minha querida, sua vida, Breno, seus filhos, a bênção do Senhor esteja aí na sua casa. Boa noite, Miriam Pérez Magalhães, Débora Trindade, Minuto Teixeira, Maria de Fátima Freitas, Deus abençoe grandemente cada um. Minuto, lembrando aqui que está lá um grupo grande lá na casa dela, né? A Minu, o pai, a mãe dela, a Rosana, a Jô, a Conceição, a Ana, graças a Deus, que bênção, né? Lourdes Costa está dizendo aqui, a Lourdes, Maurício e Dioguinho estão juntos lá, Deus abençoe a vida de vocês. Machile Ramos está ali assistindo junto com seu filho, com Evandro. Rosana, boa noite. Irmão Enéas Oliveira, Deus abençoe, Enéas, sua vida, a vida da Aline. Priscila Moll, Deus abençoe, Priscila, sua vida grandemente, muito bom ter você de volta aqui. Lourdes Costa,
A Priscila Mol, né? Me tá me lembrando aqui, né? Ela é prima também da Edmia, né? Então, desculpa aí, Priscila, pela falha. Débora Trindade tem aqui uma enquete que a Débora colocou aqui, ó. Mais fácil a quarentena acabar ou o pastor cantar indo para nós? Mais fácil a quarentena acabar, tá? Com certeza, viu, Débora? Muito bem. Muito bem, Minu. Boa noite, meu marido José Rodrigues. O Lucimar está dizendo aqui que a mãe dela está lá ligada com a gente. Não teria uma mais fácil responder não, né? A Estela Pérez. A Estela não está aqui não, mas está lá ligada com a gente, né? Enquanto ela pode, né? Tatiane Santos. Tati, bem-vinda aqui. Que bom te ver aqui, viu? Tati está lá preparando a chegada do neném, né? Tá chegando. Deus abençoe, tá, Tati? Sua vida grandemente. Isso mesmo, viu, Rosana? Mais fácil a quarentena acabar, né? Só eu não estou vendo o pastor. Você não está me vendo, não, Celiro? Tem alguém aí que está tendo dificuldade para ver? Acho que não, né? Alguém mais não está vendo aí, me dá um toque aí, porque para mim aqui está aparecendo na minha imagem. Estava meio escuro, né, Celiro? Mas é porque aqui é falta de habilidade mesmo com equipamento aqui, tá bom? É só ela mesma, né, Minu, que não tá vendo, né? E o Boca Minu já respondeu lá para mim. Renata Gardoni. Renata, Deus abençoe grandemente sua vida. Pastor Paulo Marcos. Qual é o nome da filha? Eduarda. Esqueci o nome da Eduarda aqui. Maria Eduarda. Rachid Braimar. Deus abençoe sua vida. Levi Oliveira, da Caravana Missionária da Esperança. Que bom, meu irmão, tê-lo aqui. Deus abençoe sua vida grandemente. Isso mesmo, Achille, só Jesus pode salvar. Cleiton Yahu está aqui com a gente. Marta Teixeira, Deus abençoe sua vida. Senhor, isso aqui é uma opção, a opinião dele, né? Muito bem, vamos lá. Amém. Marta Teixeira, Marta está aqui mostrando para a gente aqui, ó, que ela está lá, ó, ela, Dona Maria, Vandelúcia, Marta. Opa, que bom, juntou o pessoal lá do Novo Amazonas, está todo mundo junto lá, né? E responde para você também, viu, Celi? A Marta que está aí aparecendo na nossa transição, é a nossa Martinha mesmo, viu? Silvânia, Deus abençoe. Luz Costa, Jesus tira de nós o medo, amém. Manéis, minuto, graças a Deus. Vamos lá. Calmônia Eugênio Machado, Deus abençoe Calmônia, sua vida, vida do Marquinho, seus filhos. Priscila Mol, que bom, tia Maria Vilela está lá vendo com a gente também, que bom. Beijo, tia Maria. Dininha está mandando um beijo para tia Maria também, para vocês todos aí. Cláudia Maria Vieira Cardoso, Gabriela Souza. Gabriela, Deus abençoe, que bom te ver por aqui, viu, Gabi? Deus abençoe, um abração aí pro seu pai, Guilherme, tá? Muito bem, a Lourdes também tá vendo normal. Amém, Dudinha, né? Veio voado aqui, viu, Renata? Porque estava na horizontal, foi para a vertical, deu certo, né, Celi? Quem estava na horizontal, o celular ou você? Eu acho que pode ser você, né? Mas tá bom, que bom, gente. Que bom que estão todo mundo aí, felizes, ligados e glorificando ao nosso Deus. Esse é um momento muito especial, né? Somos igreja. Como os irmãos sabem, eu estou aqui em Contagem essa semana. E, a princípio, nós teríamos até uma reunião presencial, mas por recomendações nós achamos melhor não. Mas eu estou aqui hoje, nós vamos celebrar a ceia aqui. A Dininha está aqui e a Sulamita também participando aqui. A Sulamita está correndo da câmera aqui, não sei porquê. Mas não tem problema não, Sulamita. Todo mundo está com traje de ficar em casa mesmo, né?
A Valentina me falou um dia desse, né, que eu fiz a transmissão com a camisa Guarapolo, ela falou que eu estava pregando com a camisa e ficar em casa, né? Então, não tem problema, tá todo mundo em casa, tá bom, Sulamita? Não tem problema, a roupa pode aparecer, ninguém vai se importar, né? A Estela está no hospital, está trabalhando, né? O plantão agora às 7 horas, até amanhã, 9 horas da manhã, mais ou menos, ela está no hospital. Então, ela está assistindo de lá, mas não está participando aqui com a gente. Então, nós vamos... a Sulamita vai chegar aqui pertinho, só para tirar uma foto. Não, não. Tem problema, está todo mundo... Só uma foto. Não. Então vamos lá, ela vai ficar lá, depois a foto a gente manda para o grupo, né? Todo mundo está mandando a foto lá. Sulamita ainda não mandou não, mas vai mandar depois, tá bom? Muito bem, estamos aqui então agora para esse momento tão especial da Ceia do Senhor, né? A Ceia do Senhor, nós sabemos que ela é uma ordenança de Jesus para a sua igreja. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala sobre a Ceia do Senhor e ele vai explicando aqui que ele recebeu do Senhor o que ele entregou. O Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão, após haver dado graças, partiu, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Muito bem, então a ceia do Senhor, meus queridos, é o momento da proclamação de Jesus. É o momento em que nós estamos proclamando a morte do Senhor até que ele venha, o que nós vimos no texto desta noite de Hebreus. Jesus veio a primeira vez e vai voltar a segunda vez. Entre a sua primeira e a sua segunda vinda, a igreja proclama a sua morte até que ele volte e ensina como viver essa nova vida com Cristo. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, é o momento de cumprirmos esta ordenança de Jesus. São duas ordens que nós não podemos abrir mão dela como igreja: o batismo e a ceia. Então, duas ordenanças que Jesus deixou para nós. Então, nós estamos cumprindo esta ordenança de Jesus agora, aqui nesse momento, através da ceia do Senhor. O momento da comunhão como igreja de Jesus. Nós estamos aqui, você está na sua casa, mas a nossa comunhão está firme no Senhor Jesus, porque o Espírito Santo de Deus está presente em nós e ele vive e reina em nossos corações. Então nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por esse momento da ceia do Senhor. Esse momento quando o Senhor Jesus nos ordenou, conforme Paulo nos ensinou, que depois de dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. A ceia do Senhor, portanto, ela é memorial, para lembrança, para recordação do que Jesus fez por nós. Assim como nós orientamos quando celebramos a ceia no templo, nós queremos orientar a você também nesta noite. Quando nós pegamos este pão e comemos ou tomamos esse suco, nós não estamos comendo o corpo de Cristo e nem bebendo o sangue de Jesus. Nós estamos usando de elementos que Jesus deixou claro para nós, que ensinou através da última ceia e que foi revelado ao apóstolo Paulo como é a ceia do Senhor. Então nós estamos participando da ceia do Senhor como essa ordem de Jesus, como ele manda, lembrando que a ceia do Senhor não é um funeral, mas é uma celebração da vitória, porque Jesus morreu, mas também Jesus ressuscitou. Está à direita do Pai, lá agora ele intercede por nós, e um dia ele voltará.
e na sua volta nos levará para estar com Ele mesmo. Que você participe da ceia do Senhor com esta plena convicção de que Jesus é Senhor da sua vida. Que você viva com Jesus e em Jesus em todos os momentos. Vamos orar. Senhor, diante desse momento em que nós temos o pão e o cálice, e cada pessoa está ligada a nós nesse momento, nesse ato de fé, se unem a nós, também nos unimos nessa grande corrente como igreja de Jesus, espalhada nesse tempo em várias casas, em vários lugares, mas todos unidos no mesmo Espírito que sonda os nossos corações, que ao participarmos agora da ceia do Senhor, que o nosso coração se alegre diante do Senhor, porque nós fomos salvos na cruz e somos salvos da condenação eterna. E estaremos com o Senhor para sempre no reino celestial. É a promessa do Senhor para a nossa vida. Então, Pai, renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, diante dos grandes desafios que nós enfrentamos todos os dias, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa se manifestar, ó Deus, na vida de cada pessoa agora, Deus. Se alguém está conosco, sintonizado conosco, Deus, e ainda não teve esse conhecimento de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus na cruz por ela, que seja um tempo de arrependimento, de salvação, de confissão de pecados, transformação de vidas, ó Pai. Recebe cada vida agora nesse momento, Pai. Mais uma vez pedimos que o nosso coração se alegre diante do Senhor, porque Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial que vivemos como igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Você tem aí diante de você o pão, vou mostrar aqui, nós temos aqui. Aqui também nós temos um suco de uva. Esses dois elementos que nos ajudam a relembrar. Então você vai comer o pão nesse momento, vai tomar o cálice, o seu suco, ou se você estiver preparado aí para esse momento, e vai participar conosco da ceia do Senhor. Faça isso agora, aí em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, a ceia do Senhor. Momento quando a tua igreja proclama a morte do Senhor Jesus até que Ele volte. Nesse tempo, Deus, em que nós proclamamos através dos recursos tecnológicos, o Senhor seja glorificado por termos diante de nós esses recursos. E, Pai, que o Senhor seja exaltado através da nossa vida neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de nós darmos as palavras finais de encerramento aqui, pastor Daniel Sulamita, que entrou lá, né? Pastor Daniel Alamino, Ledesma, Lucinéia, Deus abençoe, Lucinéia, sua vida também, Marcos, Dudu, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Lembrando aos irmãos, primeira coisa, nós temos aqui esses vídeos, são publicados então no canal Pr. Paulo César de Carvalho, você pode acompanhá-lo lá depois também, no YouTube. Também outros vídeos estão lá, já informei vocês, nós estamos trazendo alguns sermões, algumas palavras que foram transmitidas à igreja dentro de um outro contexto, e eu gostaria que os irmãos, membros da igreja, vissem através do canal do YouTube, para relembrarem de algumas coisas importantes. É uma série ali, Eu Amo Minha Igreja,
e nós queremos enfatizar, você assista ali. Amanhã nós vamos postar o segundo, tá bom? Então fica atento aí. Daqui a pouco essa de hoje vai estar postada aí também. A de manhã já está lá no YouTube também. Outra coisa que eu quero lembrar aos irmãos, que nós temos como igreja, nós temos então os nossos compromissos financeiros e eles precisam ser honrados. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que têm sentido esse comprometimento. Nós temos orado muito por isso, para que o Senhor possa dar essa consciência às pessoas, a um grupo de oração que tem dedicado durante o dia um tempo para orar, e um dos motivos de oração é para que realmente a igreja permaneça fiel, mesmo durante esse tempo de afastamento. Então vamos pedir ao Senhor que dê essa convicção a todos os membros da igreja, para que eles possam continuar fiéis na entrega dos seus dízimos e ofertas, a gente possa honrar com os nossos compromissos. Vários irmãos estão fazendo isso através da conta bancária da igreja. Se alguém precisar do número da conta, é só solicitar que nós enviamos. Ou então você pode encaminhar diretamente aqui para a igreja, ou mesmo solicitar que alguém possa ir até a sua casa. A gente vai dizer para você quem é a pessoa que vai fazer isso, quando. Então, importante é que você participe. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de locomoção, não pode ir ao banco, não pode vir aqui, não tem uma pessoa para mandar aqui também. Então, nós temos que manter a fidelidade ao Senhor, tá bom? Então, faça isto e vamos prosseguir na obra do Senhor. Na próxima terça-feira, 19 horas, nós estaremos juntos em um novo momento de ensino da palavra de Deus e de oração. Então, você esteja conosco também nesse dia, na próxima terça-feira, às 19 horas. Meus queridos, nós estamos concluindo aqui essa nossa participação nesta noite tão especial. E nós queremos agradecer muito a Deus pela vida dessas pessoas que entraram aqui, que estão aqui, muitos chegaram, Enéas aqui expressando a sua gratidão, glória a Deus. Marinete Pereira, Marinete, Deus abençoe a sua vida, viu? Marcílio Cardoso, que bom, Marcílio, que veio por aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida grandemente, viu? Rosana, glória a Deus, Rosana. Muito bem, e assim nós vamos encerrando por aqui. E agradecendo a todos pela participação e esperando você novamente. Próximo momento especial, a terça-feira e outros momentos. E se precisarem falar conosco, estamos à disposição, tanto através das redes sociais, quanto através do telefone. Deus possa abençoar a sua vida grandemente no nome de Jesus. Recebam todos o nosso abraço. Tenha uma semana em paz, uma semana muito abençoada. Você que precisa sair, que você faça isso em segurança. Você que vai ficar em casa, que Deus te dê persistência, paciência nesse momento difícil, né? Mas que juntos ou todos juntos sejamos guardados e protegidos pelo poder do nome de Jesus Cristo. A Adriana Fernandes também entrou aqui e nós vamos encerrar agora orando ao Senhor. Feche os seus olhos aí e nós vamos orar com a bênção dos apóstolos para encerrarmos esse momento desse culto de ceia do Senhor. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de todo o povo de Deus que está reunido neste momento em diversos lugares, proclamando o amor de Jesus sobre a vida de toda a igreja do Senhor Jesus parada em toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana muito abençoada, muito feliz na presença do nosso Deus. Amém.